o podcast para freelancers, com Roberto Cortês e Patrícia Polónia. Hello, malta. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão a ouvir. Também resulta assim. Resulta. Estamos então no nosso quarto episódio. Eu sou a Patrícia, estou aqui com o Roberto, que é o meu co-host aqui do podcast, ainda sem nome, mas quando chegarmos ao 11º episódio, talvez já tenhamos alguma novidade sobre isso. Hoje vamos falar sobre as principais diferenças entre ser freelancer e ter uma agência. Então, Roberto, conta-nos coisas. Olha, Patrícia, antes de nós começarmos, eu gostava mesmo de agradecer à malta por todo o feedback incrível que nos têm dado aqui do podcast. Tem sido maravilhoso. Muito obrigado a pelo todos, vosso pessoal. carinho. É nada, estamos a ser falsos. Estamos a ser falsos. Vocês não acreditam em tudo que vocês ouvem na internet. É gente. verdade, é verdade. Há que haver essa capacidade de filtragem. E porquê? Nós estamos no quarto episódio, mas o quarto episódio foi gravado no dia do primeiro. Portanto, não é? Nós estamos a gravar isto para aí com Mas 3 nós já meses. estamos a manifestar, que nós Estamos a sabemos manifestar. que entre o primeiro e o quarto episódio vamos receber muito bom Isso, feedback e exatamente. vocês vão gostar muito. Exatamente. Mas eu estava a ser falso no momento em que eu disse que tem sido um feedback incrível. Mas acredito que na altura que vocês estejam a ouvir isto, Tenho a vocês vão certeza pensar que sim. assim. Alguns de vocês vão pensar assim: olha, por acaso ainda não dei feedback. Vou dar Vou dar. E onde é que as pessoas vão dar feedback deste podcast, Patrícia? @robes.cortês, Muito Disse bem? Disseste muito bem. @Patrícia Polónia. @Patrícia Polónia. Bom, então hoje o que nos E traz cá? brevemente, e se calhar na altura deste podcast, Já existe alguma qualquer coisa. cada vez. Olha, se calhar até ia haver, mas se calhar a gente agora até mantém isto. E olha, vai ser. E fica, né? Vamos Portanto, registar podcast sem nome. Podcast, Parece bem. temos que registrar antes de que isto sair para o ar, senão alguém vai registrar. Vai vir à moda. Podcast sem nome. Pronto. É isso. É o podcast que como é que se Podcast chama dos alguém que não tem nome? fazedores. Existe isso. Existe esse conceito. Anónimo. Anónimo? Não, anónimo é desconhecido. Não, anónimo é sem nome. Acho eu. Anónimo será desconhecido. Espera aí, anónimo é sem nome? Não, tipo nome, anónimo, não sei. Ok. Se calhar gostamos desta parte. Pronto, não interessa. Divagações à parte. Já agora, se achares aí um nome giro para o podcast, Manda manda aí para nós. sugestão. Provavelmente nós vamos ignorar. Também estou a ser sincero desde já. Porque provavelmente já vamos ter o nome nesta fase. Porque provavelmente vamos continuar sem nome. Ou vamos ter nome. não Vamos sabemos. ver. Olha. Aguardem pelos próximos Isto, episódios. e gente, e tudo comunica, e isto é uma mensagem também. Então é uma mensagem acima de tudo, que nós um dia quando vier aquela malta do perfeccionismo, de fulano, porquê é que tu ainda não fizeste? Porque eu ainda não sei o meu branding, porque eu ainda não tenho o nome, porque eu já mudei o nome, porque o nome que eu queria já está registado. Há tantas formas de se fazer o mesmo, não é? O mais importante é pôr as coisas cá fora e gerar valor, não é? É isso mesmo. Mas Então, olha, o que nos bora traz lá. cá hoje é freelancer versus agência. É uma pergunta que muitas vezes nos fazem, não é? Mas é um caminho normal, começo como freelancer e depois migro para a agência? Isto é uma pergunta. Outra pergunta que nos fazem é se existe mais vantagens em ser freelancer ou ser agência? É uma outra pergunta. E então, nós acreditamos aqui que existem vantagens e existem desvantagens. Como em tudo. Como né? em tudo, nos dois modelos. E vamos hoje falar um bocadinho sobre as nuances de cada um dos episódios. formatos, Dos formatos. Antes, se calhar, de passarmos para aí, eu acho que é interessante nós contarmos a nossa própria história. Uhum. Porque temos aqui os dois percursos nesse sentido. E vamos às vezes às mulheres, como bom cavalheiro que eu sou. Então, Patrícia, Ele conta a um culpar o bocadinho, cavalheirismo. conta-nos um bocadinho sobre como foi o teu percurso Sim. e como é que foi até essa decisão de abrir o estúdio, porquê abrir o estúdio e por aí vai. Olha, então, só dar aqui um contexto para a malta. Acredito que no episódio 4 vocês já me conhecem muito bem, mas para quem está, se calhar, a ouvir-nos pela primeira vez, enfim, eu tenho um estúdio de comunicação, não é, que é focado em gestão de redes sociais, que é o Seguiria Brand Studio. Também podem seguir no Instagram, SEGGIRIA. Eu sei que é difícil, mas depois fica na cabeça. Mas bom, para dizer o quê? Eu, na verdade, e pronto, tu sabes, mas contando aqui à malta, eu nunca fui freelancer. Isto porque, está bom o micro que eu sinto que estou-me a babar um pouco. Estás incrível. Não está, pois não? Não, estás incrível. Tá? Ok. Eu percebi, não estás incrível. Estás. Mas foi não, vírgula. Não, estou aqui só para te elogiar, Patrícia. Estás mesmo incrível. Continua. A Então vá. seguir. Não, mas pronto, estava a dizer, eu na verdade nunca fui freelancer mesmo, porque eu nunca trabalhei sozinha. Ou seja, eu sabia que queria, até quando eu entrei no Prolancer, não é, na turma 1, eu sabia que eu queria, nem era ser freelancer, eu sabia que eu queria ser a minha própria chefe, não é? Ou seja, eu sabia que eu queria ter os meus projetos, eu sabia que eu queria fazer as minhas coisas. Mas na altura, também dando um bocado de contexto a quem nos está a ouvir, eu
na altura que eu entrei para o Freelancer, eu tive uma oportunidade profissional muito boa numa empresa que eu queria muito, há muito tempo, entrar, não é? Trabalhar lá e tudo mais. É ainda uma multinacional francesa com super boas condições. Enfim, eu vinha de trabalhar em agência, então, ou seja, passei um bocado ali para o mundo corporativo, que era uma coisa que eu já estava a procurar há algum tempo. Então, não tive essa oportunidade e não quis desperdiçá-la, não é? Porque senti, tipo, foi uma coisa que eu queria tanto, há tanto tempo à espera, não, vou agarrar isto, vai ser fixe para mim, e foi ótimo, aprendi muita coisa lá, ainda fiquei lá 1 ano e 8 meses, é muito tempo, e foi ótimo. Então, mas ao mesmo tempo também não queria deixar de lado, e tinha-me inscrito no Freelancer, não é? Ou seja, o Freelancer começou em janeiro de um ano que eu já não me lembro. 2022. Acho que sim. O Freelancer começou em janeiro de 2022. Eu comecei a trabalhar lá no dia 24 de janeiro. Ou seja, começou tudo ao mesmo tempo. Foi o Freelancer e foi o meu contrato lá. Então eu pensei, e na altura até falei contigo e também falei com a empresa, olhem, tenho o Freelancer às terças à tarde, não disse que era o Freelancer, não disse que era uma formação, que já tinha comprado, enfim, queria muito fazer e foram super tranquilos comigo, sim, vai lá, bora, tudo bem, desde que não prejudique o teu trabalho, né? Então eu fiz o Freelancer enquanto estava nessa oportunidade profissional e nessa empresa e foi ótimo. Porque é isso, eu não quis deixar cair esta parte empreendedora, esta parte do freelance, esta parte do projeto meu. Só que ao mesmo tempo trabalhava num full-time, né? Então não dava para mim abraçar todos os projetos ou, enfim, chegar aos números que eu queria ou alcançar os clientes que eu queria, trabalhando 8 horas por dia e estando focada no meu negócio, né? Então, para mim, sempre surgiu desde cedo, desde o início, esta necessidade de não trabalhar sozinha. Então, eu convidei uma pessoa que até hoje trabalha comigo, que é a minha designer, tipo, olha, vou fazer isto, ainda está assim um bocado em desenho, mas a pessoa que fazia sentido para mim estar comigo nisto eras tu, alinhas. E ela, tipo, nem perguntou como é que é, onde é que é, quando é que foi. Sim, bora. Pronto, então imagina, para mim nunca fez sentido, ou seja, dizer que era freelancer ou assumir uma postura, é? ou assumir uma postura de freelancer com um trabalho que não era só meu, sabes? Tipo, assinar por um trabalho que não era só meu. Então, como eu desde o início eu comecei a trabalhar em equipa, né? Tipo, com uma pessoa a trabalhar comigo, eu desde o início quis ser agência. Na altura, Sim. pronto, era uma agência, agora já é uma agênciazinha, um estúdio. Mas na altura era uma coisa muito pequenina, tipo, sei lá, a minha primeira avança foi para aí 60 euros, uma coisa assim. Faz parte. Não, mas era isso, porque a intenção lá está, era validar, era ver como é que... E eu tinha a segurança também do outro trabalho, a pessoa que estava a trabalhar comigo também tinha um outro trabalho, então aquilo foi uma coisa que fomos começando aos pouquinhos. Mas é isso, ou seja, eu não comecei com uma agência naquela de, vou-me esconder atrás de uma marca, ou não quero dar a cara. Não foi isso, foi mesmo porque não fazia sentido para mim estar a assinar para um trabalho que não era só meu, que era de outra pessoa também. Então, como eu também tinha essa visão de longo prazo, de eu quero ter uma equipe, eu quero ter uma estrutura, eu quero crescer isto, fez sentido para mim também começar logo com uma agência e não como freelancer. Sim. Eu acho que nesses casos faz mesmo todo sentido, não é? Eu tenho um percurso, bom, tem diferente, algumas similaridades na medida em que eu trabalho, na verdade, como freelancer, não é? Desde 2014, comecei a fazer trabalhos como freelancer e lancei a minha agência em 2019, portanto foram 5 anos em que eu trabalhei sempre sobre a minha marca pessoal apenas, não é? Portanto, o Roberto Cortes, o freelancer, que estava lá na execução e tudo mais, não é? Que assumia 100% da execução em si. Bom, portanto, eu quando lancei a agência foi quando senti o momento em que eu, enquanto freelancer, já estava muito sobrecarregado, não é? Trabalho, já estava a sentir, já estava a ir para a cama com aquela sensação de que, sinto que o meu trabalho cada vez está a ser pior entregue, porque eu sinto que o meu tempo não estica, sinto que cada vez eu consigo dar menos atenção aos clientes, porque eles também cada vez são mais e exigem mais, é natural, não é? E eu então já estava a passar aquela ansiedade de que tipo, eu próprio já estava a boicotar não estou a conseguir entregar novos clientes, estás a ver? Tipo, meter novos clientes já era uma coisa que me gerava ansiedade, porque eu já sentia que não estava a dar a 100% ou 200% nos clientes em que eu estava. Então naquela fase ali fez-me todo sentido dividir para multiplicar, não é? Ok, porque tinha muito essa coisa de, que eu estou sozinho, estava a ganhar mais ou menos 5.000 euros por mês enquanto freelancer, mas estava a perder saúde e estava a dar cabo da minha cabeça, né? E foi nessa altura então que eu decidi mesmo, olha, vou abraçar aqui o desafio de contratar uma pessoa, todo cagadinho, não é? Claro, não é? É normal.
e vamos então criar uma agência, vamos lançar a agência e vamos pensar aqui. Como eu estava com essa dor tão latente, eu pensei nessa época que eu quero começar a construir um ativo que de futuro possa não depender de mim. Sim. E então nesse ponto aí eu vi grandes vantagens em ter uma agência. E agora fazendo aqui um bocado a ponte para aquilo que é vantagens de freelancer ou vantagens de agência, eu acredito que existem vantagens dos dois lados e desvantagens dos dois lados também. Eu acredito que tu, quando te apresentas como freelancer, tu passas para o mercado uma percepção de maior proximidade. Porque, sabes, tipo, estás a dar a cara, é aquela pessoa, é aquela pessoa que vai estar a trabalhar diretamente comigo e não uma empresa que sei lá quem é que vai estar a dar a cara. Portanto, tu crias esse sentimento de proximidade com quem está do lado de lá. Né? E também acredito que maior flexibilidade, porque normalmente quando trabalhas com freelancer também os processos lá de lá estão menos impostos, há menos rigidez. Quando trabalhas com uma empresa as coisas normalmente são muito mais balizadas, não é? Tipicamente eu acho que é um depende grande e estamos a falar em termos mais gerais, não é? Porque também é uma coisa que, ou seja, que nós também falamos muito, que é, sei lá, a tua agência vai ser aquilo que tu fizeres dela, não tem que Exatamente, ser, é isso mesmo. ou seja, não tem que ser, não, só porque a maioria das agências do mercado faz assim, não quer dizer que a tua tem que ser assim, e às vezes acho que há um bocado essa, e eu própria passei por isso, não é? Tipo, ou seja, eu sempre chamei a minha agência de estúdio, ainda vou chamando, que era um bocado isso, tipo, não quero ter uma agência porque as agências isto e isto, e porque eu já trabalhei em agência. Então eu acho que há também... Acho que também tem que se desconstruir aqui um bocado essa ideia que é tipo, só porque as agências que tu conheces são assim, a tua não tem que ser assim. A tua mas é questão de percepção, não é? O mercado pensa nisso. Se eu contrato um freelance, a percepção que eu tenho é que eu vou estar a trabalhar de perto com aquela pessoa, e nas agências a percepção que existe, e depois lá está, tu podes construir uma agência com a tua visão, com um modelo completamente diferente, não é? Mas em termos de percepção, tipicamente não é? O típico, é esta a mensagem que passa, é assim que as pessoas veem. Passa essa mensagem. E depois acho que também existe aqui uma vantagem de trabalhar como freelancer face à agência, que também tem a ver com a estrutura de custos. Portanto, sem dúvida. Podemos dizer que mas normalmente as agências poderão cobrar umas FIIs maiores, correto, mas não necessariamente elas poderão ter mais lucro muitas das vezes com um determinado cliente. Portanto, um freelancer, e isso será também para outro episódio, que se posicione bem e que precifique bem o seu trabalho, poderá ter muito mais margens de lucro naquilo que é cada cliente que trabalha, mas obviamente também que à partida terá que meter muito mais daquilo que é o seu trabalho dentro e o seu do projeto. Tempo também, a maior parte das vezes. E depois acho aqui uma dificuldade para quem trabalha só na metodologia mesmo de freelancer, e estou aqui a falar de pessoas que trabalham praticamente sozinhas ou com um recurso ou um ou outro parceiro, que é a escalabilidade da coisa, não é? Porque quando tu começas a assumir uma estrutura, não é? Mas eu já estou a colaborar com 4 ou 5 freelancers que já trabalham comigo. Então mesmo que tu não lhe chames de agência, eu já considero isso uma organização estruturada. Portanto, mesmo que tu não lhe chames agência e continues a apresentar como freelancer, eu acredito que já tens as nuances daquilo que é o formato acaba por ser organização, não é? Sim. De uma agência. Então a agência permite-te isso. Agora falando um bocado das vantagens da agência, não é? Permite-te a escala, não é? Porque tu, à medida que vais escalando clientes, podes escalar recursos também, não é? Portanto, esse formato aí, então já acredito que já deixa de ser freelancing, não é? Também tipicamente, e lá está, tipicamente falando, porque não quer dizer que um freelancer não possa passar isso, porque eu acredito que passava isso enquanto freelancer, tu podes passar uma profissionalização diferente quando te apresentas como agência, não é? Porque é um NIF empresarial. Exato. Tu imagina um NIF empresarial, para essas coisas contam, não é? Capital social, sabes? Eu não ligava muito a estas coisas no início. Hoje eu sinto que para um determinado tipo de cliente estas pequenas coisas fazem diferença. Eu lembro-me quando eu lancei a minha agência, eu tinha um capital social de 100 euros. E por pouco não foi de 1 euro, porque na altura a senhora disse-me assim, tens que ter aqui um capital social na empresa, quanto é que é meter? Eu assim, quanto é que é o mínimo que pode pôr? Ela, pode pôr 1 euro. Eu assim, 1 euro também não, vamos meter tudo à grande, meta aí 100 euros. Então eu abri a minha agência com capital social de 100 euros, acho que, nem sei, mas acho que a gente hoje deve ter 1.000 ou 5.000, nem sei, acho que é 5.000 hoje, nem sei. Mas sabes, estas pequenas coisinhas aqui passam outro tipo de segurança para outro tipo de cliente. E a verdade é essa, é que imagina, eu como freelancer eu trabalhei projetos interessantes, e tinha umas avanças porreiras e tudo mais, mas se calhar há algum tipo de clientes que eu tenho na agência hoje que eu como freelancer nunca conseguiria ter tido, porque também se calhar não conseguia vender esta ideia de uma equipa, uma operação, processos montados, não é? Quando nós somos uma urgência, existe também ali um limite naquilo que é entrega, naquilo que é produção, e o cliente sabe, não é? Estou a trabalhar com freelancer, não trabalha só comigo, não é? Às vezes o cliente faz essa conta, tipo, tu lhe a pagar X, esta pessoa aqui deve ter que ter uns 6 ou 7 clientes, ou 8 ou 10, eu sou, enfim, mais um é o que é,
Não é? Então essa mensagem aí pode passar para o cliente e vender muitas vezes a estrutura, o processo, a metodologia, a nossa forma de trabalhar e essa coisa de sair um entre o outro, não é? Porque enfim é um modelo de agência, parece-me ter vantagens nesse sentido. E depois é uma coisa interessante que eu não tinha mais ou menos essa visão, sabes? Tipo, não era a minha visão a 100%, vou dizer assim, de tipo, eu queria ter um ativo onde eu me pudesse desprender de alguma forma. Eu queria ter um ativo que trabalhasse por ti. Que trabalhasse por mim, que eu pudesse comprar horas de outras pessoas e que não me desse aquela ânsia todos os dias de ir para a cama a pensar, opá, eu não consegui produzir o suficiente para os meus clientes, estás a ver? Então de alguma forma já estávamos a dizer que eu estava a comprar horas de outras pessoas e elas iam me estar a ajudar no ativo. Com o passar do tempo eu comecei a ter uma visão diferente, que é, mais do que isso, eu quero ter um ativo que um dia, se eu quiser realmente vender, eu possa vender. Então esse ativo não pode estar totalmente a 100% alavancado naquilo que é a minha imagem, não é? Naquilo que é a presença do dono no negócio em si. Eu quero ter um ativo que funcione de forma autónoma, não é? Que as pessoas, que exista uma metodologia dentro da empresa e que as pessoas que vão sendo contratadas e que trabalham dentro dessa empresa bebam de uma determinada mentalidade e de uma determinada ideologia, uma determinada metodologia, e que o ativo um dia até possa ser mesmo para vender. Então nesse sentido aí eu também vejo vantagens de migrar para um projeto de agência. Agora, também sejamos sinceros e honestos, isto aqui acarreta todo um nível de responsabilidade que o freelancer não tem. Tudo, é né? custos, é responsabilidade social, salários, Eu acho é mesmo mais que stress, é uma vida diferente. E sabes, a verdade é, Alberto, às vezes pergunto, mas é assim? Portanto, eu devo ir de freelancer para a agência? E a resposta é, e nós vemos isso à nossa volta, nem toda a gente quer isso. Sim, sim. Nem toda a gente quer ter um negócio. Pá, há malta que quer ganhar os seus 4, 5 mil eurinhos por mês, fazer o seu trabalho, ter os seus 8 clientes, 6 clientes, fazer essa gestão, e está de boa. Tipo, tenho a vidinha feita, é aquilo que eu quero para mim, pá, não me chatei muito mais com isto, não quero mais de clientes do que este. Sair um mete o outro, mas não preciso de crescer, posso estar nesta baseline aqui, tenho estas horas, as coisas estão controladas, clientes que eu consigo aportar valor, que confiam no meu trabalho, que me dão prazer em trabalhar, e tipo, está feito. Tá? E tipo, sabes, eu acho que não temos todos essa mentalidade de, quero construir um negócio de 1 milhão, e sabes? Sim, sim. Há malta que tipo, está bué da feliz a ser assim. Então, acho que acima de tudo, cada um deve olhar para aquilo que é a sua visão, estás a ver? De longo prazo. Eu sempre disse que tipo, eu não quero ter uma empresa com 200 pessoas. Sempre disse isto. Hoje começa a mudar um bocado a minha opinião. Porquê? Porque eu também fui mudando as minhas funções dentro das empresas que eu tenho. E tipo, hoje até já quero ter uma empresa com 200 pessoas que não sou eu que as vou gerir. Eu entendi, estás a ver? Já me faz sentido ter uma operação gigante, tudo bem, mas que desde que eu dizia isso porque eu não queria estar nessa posição. Mas tendo pessoas que são responsáveis por isso, ok, não vejo porque não. As coisas continuarem a crescer. Mas é tu entenderes, tipo, o que é que eu quero para a minha vida. E se isto fizer sentido, ter uma empresa que escale, que escale para a agência e que, enfim, queiras acolher muito mais mercado, ter outro tipo de responsabilidades. Ok, existem vantagens nisso, mas também eu vejo que para quem quer ter essa vida muito mais mais chill, tranquila, muito entre aspas, também nunca deixa de ser tranquila, porque a responsabilidade é sempre alta, não é? Mas teres os teus 6, 8 clientes, ganhares os teus 4, 5 mil euros por mês, pá, está feito. Está feito, está ótimo. Está tudo bem com isso. Existem vantagens de um lado, existem vantagens do outro. Acho que é como acho que é preciso entender tipo, o que é que faz sentido para mim. E para o meu futuro e para aquilo para onde eu me vejo daqui a, sei lá, 2 anos, 3 anos, é isso, o que é que faz sentido neste momento. Acho que é muito por aí. E acho que a nível de mercado vai sempre haver coisas boas, vai sempre haver coisas más. Tu sentes que, tipo, falamos da estrutura, falamos da responsabilidade, falamos da percepção, sentes que tem... Eu acho que há meio que este mito, se calhar que também podemos desmistificar, mas sentes que a agência traz mais confiança e credibilidade? Eu acho que depende um bocado da comunicação que é feita, sabes? Porque podes ter uma agência e passar zero confiança para o mercado. Exatamente. Não é? Da mesma forma que podes ser um freelancer e passares super confiança para o mercado. Então eu acho que, imagina, eu vou dizer assim, tipicamente, se tu venderes estrutura, venderes pessoas na tua equipa, organização e tal, isso vai passar um certo tipo de confiança. Mas há quem não tem a capacidade de o fazer, de passar essa mensagem. Há freelancers que se calhar têm muito mais estrutura na sua operação do que algumas agências. E vice-versa, tipo, sabes? Exatamente. Acho que é um grande depende também, acho que lá está. Também há agências de diferentes tipos de agências diferentes tamanhos, não é? Não, certo, mas acho que é um bocado, é isso, a visão que nós temos mais típica é uma, né? Mas nem sempre é assim. Isso. E acho que às vezes a malta meio que quer saltar, e nós até foi assim que fechamos o episódio anterior,
com essa questão do white label, do urgência, do não produzir conteúdo em meu nome, Patrícia, mas produzir conteúdo em nome de uma marca. E acho que às vezes a malta vai por esse caminho, não por, sei lá, não por ter essa visão de estrutura, por ter essa visão de equipa, por essa questão de confiança e de estrutura e tudo mais, mas mais pela questão de se eu for ou se eu me vender com o meu nome, não vou ter tantos clientes, não vou conseguir cobrar tão caro, não vou conseguir ter tanto respeito, não vou conseguir gerar tanta confiança. E isso não é verdade, isso né? é um mito que muita gente acredita, não é? Total. Que enquanto freelancer as pessoas nunca vão valorizar o meu trabalho e vou atrair o cliente pior. Exatamente. E tudo mais. E aliás, nós estávamos aqui meio que em off, vamos usar a expressão, a concordar no sentido em que não achamos que exista vantagens em nos apresentarmos como agência, mas portanto eu apresentar-me como agência, sendo eu o único colaborador da empresa, não é? Mas em white label, portanto em vez de lhe chamar o freelancer Roberto Cortês, não é? O profissional Roberto Cortês, eu lhe chamaria, sei lá, vou para dizer o nome da minha agência, Massive. Eu tenho uma agência que é Massive, mas na Massive eu sou a única pessoa lá a trabalhar, hipoteticamente, não é? Não é o caso, tenho várias pessoas lá a trabalhar, mas eu acho que existe mais vantagens em me apresentar como o profissional, não é? Por esta questão aqui de poder ter mais proximidade com o cliente, gerar uma empatia totalmente diferente, e ser honesto também com a pessoa, não é? Não estar a vender uma empresa, uma agência que quando não no final existe, de contas não existe, não é? Portanto, eu até depois posso moldar consoante o cliente e buscar um parceiro ou outro e tal, mas eu acho que existe vantagens neste processo de tipo, olha, é comigo que vais assumir, dar a cara, humanizar aquilo que é a tua marca. Eu acredito que existe a vantagem. Quando quiseres realmente escalar a coisa para um outro patamar e criar estrutura, organização, então acho que sim, aí põe o nome, então. Mas mesmo quando tu tens uma empresa, sabes, imagina, hoje a Massive, há muitos clientes que chegam à Massive, à minha agência, que não fazem ideia que é o Roberto Cortês. E isso deixa-me muito feliz. Quer dizer que a própria empresa tem os funis de captação dela, que funcionam independentemente da atração que eu vá gerando para a empresa, e fantástico. Mas também tem muita gente que vem trabalhar comigo, com a empresa, com a agência, por minha causa. Portanto, quero trabalhar com a tua empresa, estás a ver? Então, acho que a gente se esconder atrás de uma marca, eu não vejo benefícios em o fazer. Eu percebo que às vezes as pessoas o fazem para criar uma percepção diferente daquela que realmente é, porque eu prefiro passar uma sensação de organização, em vez de para a pessoa não pensar que isto é amador, que sou só eu aqui atrás da coisa. Às vezes acho que as pessoas também se escondem um bocado por vergonha, ou até mesmo do julgamento alheio, não é? Tipo, se eu meter aqui uma marca à frente do meu nome, vai parecer mais trabalho do que se eu falar eu próprio. E a percepção da minha família, a percepção dos meus amigos, vai parecer uma coisa muito mais profissional, muito mais coisa. Talvez o julgamento não vá ser diferente, porque, enfim, vão perceber que eu estou com a minha empresa, que isto não é uma brincadeira nenhuma. Mas enfim, acho que em ambos os modelos existem vantagens e desvantagens, não é? Nesse caso, quando a estrutura é realmente muito enxuta e muito pequena, eu vejo mais vantagens em dar o próprio nome. A partir do momento em que tu queres criar uma organização, acho que aí então metes o nome da empresa, mas não deixares de trabalhar a tua marca pessoal, eu vejo que o caminho será muito mais esse. Sim. E atenção, malta, que nós estamos aqui a trocar estas ideias e tudo mais, e isto não há certos nem errados, não é? É tipo, estamos a debater e há pessoas que fazem de uma forma e resulta super bem, e ainda bem, há pessoas que fazem de outra forma e resulta super bem, e ainda bem, ou seja, é um bocado, mais uma vez, também como estávamos a falar nos outros episódios, meio que encontrarmos aquilo que faz sentido para nós e avançarmos com isso. Eu acho que o que nós nos temos que perguntar é sempre, lá está, o porquê. Porquê que eu vou estar a fazer isto? Estás a ver? E acho que se for um bocado nessa ótica do para cobrar mais, ou para passar mais confiança, ou porque respeitam mais agências do que freelancers, isso não é verdade. E acho que isto é que é importante mesmo, e isso eu posso dizer com certeza. Acho que isso é importante passar. Acho que é isso. Há vários caminhos para fazer a mesma coisa. Acho que todos eles são válidos, dependendo da forma como são trabalhados. Acho que é tudo um grande depende. Agora, acho que o motivo que te faz ir por este caminho e não por este nunca pode ser porque eu com o meu nome não consigo cobrar o preço que eu quero. Ou eu pelo meu nome não consigo ser respeitado. Então, se calhar o que tens que mudar não é o nome com o qual tu vendes. Se calhar o que tens que mudar é o que tu vendes, como o comunicas, como falas, o que mostras. Então, esta mensagem eu acho que é importante passar. É o porquê, não é? Porque se for isso, é mito. Sim. E nós conhecemos, dentro do nosso ecossistema do Freelancer, nós temos pessoas que se apresentam como marcas pessoais, não é? Portanto, como freelancers. E que faturam 5 dígitos mensais de forma consecutiva, não é? Portanto, estamos a falar de malta que tem negócios anuais de 100k e não tem o nome de uma agência, não é? E há muitas agências por aí que não faturam isso. Nem lá perto sequer estão
de faturar 100k por ano, não é? Então, há clientes para os dois modelos. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas também têm que perceber que no final do dia o que importa é exatamente isso que tu disseste, a forma como elas se apresentam e a forma como conseguem gerar confiança nos outros, e depois os teus resultados também. Sem não é? A tua dúvida. capacidade de gerar resultados nos teus clientes, porque é isso que te vai fazer o teu negócio perpetuar ao longo do tempo. Porque, independentemente se és agência, se és freelancer, isso se mesmo. não interessa o modelo, se tu não tens capacidade de gerar e entregares aquilo que prometes e gerar resultados nos É outros, isso mesmo. ninguém fica com ninguém por caridade. Portanto, não interessa o teu modelo. Nós compramos de quem nos gera resultados. Não interessa se é um freelancer, não interessa se é uma pessoa a contrato, não me interessa se é uma empresa, não me interessa se é um subcontratado, não me interessa se é sei lá bem o quê. Chega ao final do mês, Man, apresenta. está a funcionar ou não. E é isso que vai fazer com que eu queira manter aquela relação, que esteja disposto a pagar mais àquela pessoa e siga. No final do dia, pessoas contratam pessoas, empresas, agências, o que for, É isso em mesmo. busca de resultados. O objetivo é sempre egoísta do lado de quem contrata, quero mais resultados, eu não sou Santa Casa, se isto não funcionar, portanto É não isso funciona, independentemente do modelo como tu te apresentaste. Acho que é isso mesmo. Mas achámos que era uma dissertação importante a fazermos aqui, porque às vezes a malta acha que há um caminho só, ou que há um certo e há um errado, e enfim, nós acreditamos que existem diferentes formas de podermos abordar as coisas. Não, Não é? e porque acho que é mesmo importante, lá está, aquilo que estávamos a falar há pouco, não é, ou seja, não é errado tu seguires por esse caminho, só porque não é aquele que nós, sei lá, coisamos mais, mas acho que não tem mal nenhum seguir por esse caminho, acho que deves só perguntar o que é que te está a levar aí, estás a ver? E se for estas questões todas, não mudes como te apresentas, aliás, muda como te apresentas, mas não numa questão de nome, muda o resto, sabes? Trabalha no resto, porque acho que o que leva as pessoas, e era por isso que acho que este tema é isso, que esta dissertação era importante, era fixe trazermos para aqui, é a motivação, estás a ver? O que é que te leva a fazer isso? Porque se for estas questões de não é visibilidade, percepção, não sei o que mais, acho que temos que desmistificar Sim. e que temos que trabalhar um bocado em cima Sim, disso. sim. Então, o que é que está a levar ali? Acho que é essa motivação que fazia sentido desconstruirmos Sim. aqui. Sim. E só aqui uma coisa, para a malta não pensar que a nossa opinião de alguma forma é tendenciosa, só dizer uma coisa, que é, Alberto, mas vocês podem notar aí a puxar também a brasa para o freelancer, porque donos de agência, gente, donos de agência também são a nossa persona dentro do ProLancer, Sim. porque muito aquilo que nós ajudamos a trabalhar tem a ver com o posicionamento, Sim. e nós temos vários donos de agência dentro do ecossistema do ProLancer. Alguns que inclusive lançaram a agência já estando dentro do programa e continuam a fazer muito sentido, lá está. Sim. Mas nós conseguimos também ajudar donos de agência, quem tem uma estrutura um bocadinho maior, porque nós trabalhamos muito sobre posicionamento, trabalhamos muito sobre a oferta, a forma como vocês se apresentam ao mercado e tudo mais, e isto é válido tanto E é para um transversal, freelancer, é isso. é transversal, portanto, tanto para um freelancer como para um dono de agência, apesar do programa e o podcast e tudo mais, a gente comunicar mais. para freelancers, nós estamos a comunicar acima de tudo para um mercado, para um tipo de profissional, para alguém que entrega um determinado tipo de serviço, acima de tudo é isto, tá bom? É Então, isso. olha, foi bom. Gostaram? Sim. Pessoal, Joinha. deixem-nos o como é que é. Agora vamos ao uma de youtubers. Deixem-nos like. Subscrevam aqui. em baixo. Subscrevam o nosso canal, que nós metam não sabemos qual é o nome. joinha aí algures e comentem a vossa opinião. Isso, Freelancer ou agência, concordam, discordam, Isso. pensamentos. isso. Mas é isso, acho que É também um espaço de construção É de isso. opinião que a gente também quer construir, Sim. portanto todas as opiniões são válidas, E tá, acho gente? que Aqui isto não há é um caminho mesmo- certo ou errado. É isso, acho que é mesmo importante passar essa mensagem, que é nós não estamos a impor nada e acho que é discussão, ou seja, não há é isso, não há certo nem errado, há o que faz sentido para mim e o que faz sentido para os outros. O que estamos aqui a discutir é isso, motivações, vantagens e desvantagens, que vai haver sempre nos dois lados, não é? Com Tipo, certeza. nada é perfeito para toda a gente da mesma forma. Com certeza. Então acho que é um bocado isso. Acho que essa é a nossa capacidade também, enquanto mentores, de percebermos que o mundo não tem que ser igual a nós. Yeah. Eu sinto que essa é uma das principais conquistas que eu tenho tido nos últimos. Que a maturidade me tem trazido. Eu sei que tu, apesar de seres mais nova, eu sinto que já tens isso há mais tempo, mas eu antes, quando eu comecei com isto dos ProLancers, eu tinha muito aquela visão de projetar nos outros aquilo que eu sou e aquilo que eu imagino. Então eu olhava para o mundo e imaginava o mundo à minha forma, não é? A minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas, até que. Não é? A experiência do mentor de lidar com tantas pessoas, com tantos backgrounds diferentes, com tantas prioridades diferentes Sim, na sim. vida, não é? E momentos. Que tu começas a perceber que tipo, backgrounds nem toda a gente quer faturar 1 milhão, nem toda a gente quer ter uma empresa gigante, nem toda a gente quer não sei o quê. Então acho que estas discussões aqui são muito importantes São para que super. malta que sinta que está num determinado tipo de caminho não sinta em momento algum que seja menos do que
do que quem quer que seja, porque o outro fulano abriu uma agência e já está com não sei quantos clientes e não sei quantas pessoas a trabalhar com ele. Gente, vocês não são menos nem mais do que ninguém. Sem dúvida. Por isso mesmo há diferentes formas de fazer a coisa, de se abordar a vida e o trabalho. E o mais importante é que cada um esteja confortável naquilo que está a fazer e seja E feliz. que se identifique, Que não se é? identifique no modelo em que está. Portanto, isso é o mais importante. Se a tua cena é seres um freelancer, tirares os teus 5.000 por mês e teres muito tempo, tudo trabalhares ok. 3 dias por semana e teres muito tempo à tua família e é ali que tu queres estar, perfeito. Eu isso acho que é mesmo. lindo. Eu acho que isso é que é o sucesso na vida. É quando nós atingimos um determinado patamar que nós dizemos assim, eu sou feliz. Sinto-me feliz e pleno naquilo que eu faço É isso mesmo. e realizado. Portanto, eu acho que isso é que é o verdadeiro sucesso. Boa. Acho que é uma boa forma para fecharmos. Então, gente, beijos e abraços e vemo-nos num 5º episódio. Para a semana, Para a semana temos mais. com o Roberto e com a Patrícia. Isto foi a forma de dizermos que ainda não sabemos qual é o título do episódio. mas contem que para a semana vai haver mais um. Sim. Beijos e abraços. Beijos.